Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna. Mais uma noite de aprendizagem. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciar com a prece e apresentar a nossa convidada de hoje, vou dar alguns avisos para vocês, prometo ser breve. Boa noite, pessoal, também que está nos acompanhando no Instagram toda semana. Sejam bem-vindos. Bom, gente, então, para começar, talvez vocês já devem ter visto, tem cartazes por aí distribuídos aí nas portas. Nós vamos fazer uma macarronada beneficente fraterna. O que é isto? Toda a verba arrecadada dessa macarronada vai ser arrecadada e vai ser destinada para a compra de um uniforme do coral da Fraterna, tá? Todos vocês sabem que a Fraterna tem um coral que nós ensaiamos todas as sextas-feiras, 19h30, e aí nós estamos precisando renovar o uniforme, então a gente vai fazer essa macarronada beneficente. Como é que funciona? Então, se você quiser adquirir cada Marmitex, custa R$20. Vocês podem fazer pagamento, pode ser por Pix, no crédito ou no débito, tá? O Pix é fraterna@gmail.com. As encomendas têm que ser feitas até o dia 15 de junho, até o dia 15/6, que é uma quinta-feira, e vocês retiram o Marmitex no dia 18, sábado, das 12 às 14 horas, tá bem? Então vocês fazem a compra, fazem o pedido até o dia 15 e retiram no sábado, no dia 18, das 12 às 14. Você pode fazer seu pedido pelo WhatsApp, que é no 3644-8610, ou pessoalmente aqui na secretaria. Dá uma descidinha ali. Se você quiser, aproveita, tem um almoço de sábado aí para a família, já leva para a família inteira, tá bom? Então, R$20 e a gente realmente conta com a colaboração, a ajuda de vocês, tá? Bom, no dia 25 de junho, o Grupo Guerreiros de Luz fará o seu trabalho em campo em prol dos moradores em situação de rua. Estamos sempre aceitando doações de roupas, toalhas de banho, cobertores, itens de higiene, absorventes, sabonete, shampoo, papel higiênico, escova de dente, creme dental, etc. Então, tudo é sempre muito bem-vindo para que a gente possa, então, levar para esses nossos irmãos em situação de rua. Esse trabalho vai ser realizado no Jaraguá, que é no chamado Retão, atrás do Shopping Cantareira. Então, há um tempo atrás, a gente ia lá para o centro, perto do metrô Marechal Deodoro, e agora a gente vai aqui para o Jaraguá, esse retão que é atrás do Shopping Cantareira. A gente então aceita, nós estamos aceitando a doação dessas roupas, tudo que vocês puderem doar, nós estamos aceitando. É só deixar aqui no dia de trabalho, desde o dia de trabalho da casa, pode deixar aqui nessa caixa azul ou entregar para algum trabalhador aqui da casa, com certeza a gente vai estar destinando para a área, tá bem, gente? No dia 1/7, 1 de julho, nós vamos fazer entrega das cestas básicas. Normalmente é sempre no último sábado do mês, só que a gente fez uma pequena mudança, então dessa vez vai ser no dia 1º de julho, no primeiro sábado de julho. Então, nós vamos fazer entrega dessas cestas básicas. E nós aceitamos então doações de alimentos não perecíveis, tá bem, gente? Mesma coisa, pode trazer aqui nos dias de trabalho, deixar aqui na caixa azul ou entregar para algum trabalhador. A gente sempre fala para vocês, dá uma descidinha lá embaixo, visita o bazar, visita a nossa livraria, tá bem? Tem bastante coisa bacana, tanto no bazar como na livraria, preços bem acessíveis também, então colaborem com a casa. E aqui do lado vocês podem ver, tem um estante aqui do lado, que é a nossa livraria volante que a gente fala. Então, assim, se vocês desejarem um livro daqui, se interessou pelo livro, pode pegar ele, leva para casa, leia. Se vocês sentirem no coração que deve devolver o livro, ótimo. Se não quiser também, fique em casa ou repassem o livro para conhecidos, amigos, etc. Tá bom? Ele pega aqui, fiquem à vontade, leva para casa, lê, devolve ou não. Fica aí para a consciência de vocês, para o coração de vocês sentir, tá bom, gente? E aí, qualquer problema, qualquer informação, qualquer dúvida, só contatar o WhatsApp 36448610, nós estaremos prontos a sanar alguma dúvida de vocês, ok? Pessoal do Instagram também, sai, que está nos acompanhando,
entra no WhatsApp depois, faz a encomenda da marmita, do marmitex, da macarronada, tá bem? A gente não precisa vir até, se você está com dor de vir até a casa, não tem problema. Faz a encomenda pelo WhatsApp e a gente dá um jeitinho, pede para alguém vir buscar para vocês um dia. Só não deixem de levar o seu marmitex, a sua macarronada. Realmente é por uma boa causa. O coral da Prodame que vocês sempre estão acostumados a ver aqui. Nós estamos dando uma renovada no visual do coral, né? E nós então vamos passar para a nossa palestrante de hoje, a Aline. Eu ia apresentar ela aqui, mas eu prefiro que ela mesma se apresente, tá bom, Aline? Seja bem-vinda, é a primeira vez que ela vem na nossa casa e a Aline vai se apresentar e contar um pouquinho dela para vocês. Obrigado, gente, boa noite. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem aí no fundo? Sim. Vou baixar só um pouquinho. E agora estão me escutando melhor, né? Então, boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa. Agradecendo a essa casa maravilhosa que fez esse convite, uma casa muito acolhedora. Eu sou um rostinho novo por aqui, espero que seja o primeiro de muitos encontros. E espero que essa noite seja muito proveitosa para todos nós, pedindo licença à espiritualidade, que nos acolhe desde o primeiro momento em que a gente pensou a chegar nessa casa, e pedindo licença aqui a todos os trabalhadores de luz que estão aqui, né? Desde as primeiras horas do dia, nós vamos iniciar essa palestra fazendo a nossa prece. Então, você que está aqui presente comigo e você que está em casa, vou pedir para que você agora fique confortavelmente aí na cadeira. Relaxe os seus braços, relaxe os seus ombros. Se quiser fechar os olhos, fique à vontade. Se não quiser, não tem problema. Mas vamos, neste momento, pensar no Mestre Jesus. O Mestre dos Mestres, o Médico dos Médicos, o Professor dos Professores, o ser mais amoroso e iluminado que passou por este planeta. Nós vamos dirigir o nosso pensamento a Ele. E antes mesmo que nós possamos dizer a Ele qual é a nossa dor de hoje, o Cristo já sabe. Então, neste momento, eu vou pedir a todos vocês que possam pensar naquilo que está mais afligindo. Vamos pensar. É no campo da saúde, é no campo do trabalho, é no campo afetivo, é no campo familiar. O que é a dor que você espera que o Mestre Jesus acolha hoje? E assim, mentalizando que este problema já está sendo acolhido e resolvido pela espiritualidade, vamos agradecer a Jesus por essa dádiva, por este presente que foi o dia de hoje, por todos os desafios superados para que chegássemos até aqui, a este momento, por todos os aprendizados, por todo o acolhimento espiritual e a proteção que nós tivemos para poder estar aqui de pensamento ligado a Ele. E assim, nesse gesto de gratidão, que Jesus possa visitar neste momento o nosso coração, o nosso espírito e também o nosso lar doméstico, mas sabendo que é no espírito, na alma, que é o nosso verdadeiro lar, que Ele possa visitar esta noite, através da palestra, modificando e transformando tudo com a luz que Ele representa. E que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, dando boa noite a todos que estão assistindo. Nós acabamos de realizar a prece inicial e o meu nome é Aline Moura, eu sou palestrante, sou professora do curso básico mediúnico de uma casa espírita ali na Zona Leste de São Paulo, na Penha, que se chama Grupo Espírita Semeadores do Bem. A sigla é GESB.
Nessa casa espírita eu sou palestrante e faço um trabalho que se chama Superação do Luto, que começou na pandemia, que é um trabalho que, enquanto todas as casas tiveram que obrigatoriamente se fechar, né, Jesus não podia parar, a espiritualidade não podia parar, né? A espiritualidade certamente trabalhou muito mais na pandemia, e foi um momento em que eu retornei à casa espírita ali com a flexibilidade das vacinas e comecei esse trabalho para poder acolher, né? No primeiro momento, esse trabalho é mais de escuta, porque todos nós temos dores e às vezes no nosso momento mais profundo de dor, a gente precisa ser escutado, ser acolhido. E aí depois dessa escuta, vou tirando as dúvidas na questão da morte, que ao mesmo tempo que é a única certeza que a gente tem enquanto habitantes da Terra, também é o nosso maior momento de dúvidas, né? De como que será a nossa passagem, né? Mas que nós não nos preocupemos com isso. Nós nos preocupemos especialmente no que nós podemos fazer para que essa passagem seja a mais amena, a mais libertadora, a mais amorosa possível. Afinal, o futuro é tudo aquilo que nós estamos plantando e tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje. E a gente só se preocupa com o amanhã quando a gente não está fazendo o que a gente poderia fazer para que esse amanhã seja melhor. E aí todos os dias Deus dá a oportunidade da gente renascer e recomeçar. Está lá no Fonte Viva de Emmanuel. Mas antes de trazer a vocês a palestra, eu preciso me apresentar, né? Então, meu nome é Aline, eu tenho 33 anos, eu sou filha do Francisco e da Albertina, 2 nordestinos que vieram para São Paulo, na busca da realização do sonho de morar em São Paulo. Eu sou a primeira pessoa formada da minha família, tenho um irmão mais novo e sempre fui católica, desde pequenininha. E aí, desde pequenininha, também sempre tive ali certeza do mundo espiritual. Não sei se vocês já tiveram contato com crianças que falam que viram pessoas, que tiveram sonhos. Eu fui uma dessas crianças. Sempre tive medo de dormir, porque quando eu dormia eu sabia que de alguma forma eu ia ter contato com algo que existia. Então, desde criança, eu sempre tive a certeza que existia algo quando eu fechava os olhos. E depois de muito tempo, já na faculdade de jornalismo, estudando numa faculdade católica, a minha mediunidade aflorou e eu fui buscar o acolhimento da casa espírita através de uma enxaqueca que eu tinha, de uma doença, né? E todos os dias eu tinha essa enxaqueca, fazia vários exames e não dava absolutamente nada. Até que um momento eu comecei a ter sonhos, a ter contato com desencarnados, a escutar os desencarnados. E aí eu tive que procurar uma casa espírita e foi muito interessante que eu virei para a dirigente que trabalha comigo hoje e falei assim, olha, tenho certeza que existe médico espiritual, mas eu já me despedi de todos, essa dor de cabeça vai me matar e eu estou pronta para morrer. E aí ela falou, não, Aline, calma, você tem mediunidade, você vai trabalhar, você vai estudar e tudo isso vai te trazer o equilíbrio. E foi o que aconteceu. Daquele momento que eu fui buscar a casa espírita por uma enxaqueca, nunca mais eu me vi fora dela, né? E no Livro dos Espíritos diz isso, que uma vez que a gente tem contato com a espiritualidade, não tem como a gente voltar atrás, não tem como a gente regredir, né? É uma conexão, é um amor tão grande que a semente fica ali, esperando o momento da gente alimentar. E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem me interromper, porque é uma conversa, não é uma imposição, é uma conversa, é uma troca. E hoje eu trago o tema do afeto, alimento para a alma, porque quando nós chegamos na casa espírita, a gente está procurando a casa espírita por algum tipo de dor, como eu falei na prece. Às vezes é uma doença, às vezes é um luto por questão do desemprego, por questão de relacionamento, por questão da perda de uma pessoa querida. O luto nada mais é do que algo que não existe mais na nossa vida e de repente, do dia para a noite, a gente precisa aprender a lidar com aquela falta.
E aí a psicologia vai dizer o seguinte, que a gente coloca o sentido da nossa vida em alguma coisa. E geralmente esse sentido, ele é colocado em uma pessoa da nossa vida. Pode ser a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, o nosso relacionamento. E aí quando essa pessoa sai da nossa vida pelas circunstâncias da vida, que podem ser várias, pode ser uma viagem, um intercâmbio, pode ser que o relacionamento acabe, pode ser que essa pessoa mude de emprego, mude de estado, mude de país. E quando essa pessoa sai da nossa vida, ou pelo próprio desencarne, a nossa vida perde o sentido. Mas não é que a vida perdeu o sentido, é porque a gente depositou o sentido em algo que é absolutamente temporário, que é absolutamente frágil, que se desfez com o tempo. E aí os Espíritos nos convidam, e Jesus nos convida a refletir sobre o sentido da nossa vida. Porque o Espiritismo, quando a gente vem buscar o Espiritismo, nós queremos respostas que a vida inteira a gente procurou, até em outras religiões. O porquê que eu estou aqui, qual é o meu papel nessa vida, qual é o significado da minha vida, o porquê que eu sofro desse jeito e outras pessoas não sofrem tanto, o porquê que eu estou doente, o porquê que isso, o porquê que aquilo, o porquê que a outra pessoa se foi. Então a gente chega no Espiritismo cheio de respostas. E cheio de perguntas, quando na verdade essas respostas, a espiritualidade sempre está ali inspirando dentro da gente. Se a gente parar para escutar o problema que a gente tem, muitas vezes na nossa escuta, se a gente gravasse a nossa fala, a gente veria que a gente já tem um caminho para a resposta. Mas muitas vezes a gente busca os espíritos como solucionadores da nossa vida, como se eles precisassem dar o caminho que a gente precisa para resolver o problema, aquele sentimento, aquele pensamento, aquela intuição, sendo que na verdade os espíritos, eles vão ser professores para nós. Eles vão nos guiar a encontrar a solução que muitas vezes já está aqui na nossa mente, já está aqui no nosso coração. Quando a gente tem essa conexão com a espiritualidade através da própria meditação, a gente pode se conhecer muito e muito melhor. E onde que entra a questão do afeto como um alimento para a alma? Quando a gente está com alguma dor, com algum problema, com alguma dificuldade, a psicologia vai dizer que diante de um problema, 80% das pessoas se desesperam. Elas acreditam que vão morrer, que não tem saída, que não tem solução para aquele problema. E apenas 20% das outras pessoas, dos 100%, é que se mantêm firmes, se mantêm fortes, se mantêm confiantes de que uma hora a solução vai ser encontrada, de que essa dor, num momento, ela vai passar. E aí você pode perguntar assim, Aline, mas o que faz com que essas 20%, com essa minoria, acredite que elas vão resolver o problema? E aí a resposta vem da espiritualidade, é a fé, é essa força espiritual que nos traz que quando a gente está encarnado na Terra, existia um planejamento para que a gente estivesse aqui. Quando a gente estava em espírito planejando renascer, nós já sabíamos as dores que a gente ia passar, as perdas e as conquistas que nós iríamos ter. Nós só de repente não estávamos preparados emocionalmente para isso, mas que nós sabíamos dessas perdas, dessas dificuldades, desses desafios, nós em espírito sabíamos. Mas planejar é uma coisa e executar é outra, totalmente diferente. Porque no meio do caminho vem o livre-arbítrio, vem o poder da gente tomar a decisão se a gente vai enfrentar a situação, se a gente vai encará-la de frente, ou se a gente vai fugir, ou se a gente vai se esconder, ou se a gente vai se isolar porque a gente não quer sofrer.
sendo que o sofrimento nada mais é do que uma oportunidade da gente crescer, da gente conseguir reconhecer a nossa força de superação dos problemas. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele diz o seguinte, que crise é oportunidade de mudança. E a crise, ela sempre vai fazer parte da nossa vida em algum momento. Porque nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações. E esse planeta de provas e expiações, onde tem o mal, onde tem as doenças, onde tem as dificuldades, onde tem a maldade, ele é um planeta que ele exige muito de nós, enquanto pessoas, enquanto espíritos, ele exige muita energia da gente. Mas nós estamos indo para o planeta de regeneração. Esse mundo de regeneração, ele é um processo, ele não vai acontecer do dia para a noite, ele ainda vai demorar um pouquinho, mas é durante o processo que a gente vai crescendo. Como aquela árvore que precisa ser semeada, que precisa ter a terra preparada, que precisa crescer, amadurecer, até que um dia, quando ela estiver madura, ela dê os primeiros frutos. Porque é assim que Jesus trabalha. Quando Jesus, através do Espírito Humberto de Campos, ele fala sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o próprio Jesus traz isso. Primeiro que Humberto de Campos vai dizer o seguinte: Jesus é o governador da terra. E o que significa ser um governador? É muita responsabilidade. Há quanto tempo Jesus está fazendo isso? Aproximadamente 5 bilhões de anos. Ele está governando a Terra. Antes que a Terra mesmo fosse um planeta que se pudesse respirar, Jesus já estava à frente. Jesus já tinha o conhecimento espiritual que ele tem, se hoje está muito maior. E Jesus já tinha passado por outros planetas para acompanhar essa também evolução. Então, quando Jesus ele está à frente do governo da Terra e ele percebe que existiu a Idade Média, em que lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que a Idade Média atrasou a evolução da Terra em 600 anos, aí a gente pode se questionar, mas poxa, Aline, mas Jesus deixou 600 anos a idade da Terra atrasar? Não. Jesus cuidou 600 anos de nós, enviando a cada década, a cada século, a cada ano, espíritos evoluidíssimos que pudessem nos ajudar a crescer, a se desenvolver, a nos inspirar. Mas Jesus respeita especialmente as nossas escolhas e decisões. Porque Jesus reencarnou há mais de 2000 anos e ele sabe que desenvolver o amor, desenvolver o afeto, desenvolver a caridade, desenvolver a iluminação dentro de nós não é fácil. Porque, segundo ele, lá no livro Jesus, Nosso Lar, é difícil estar na Terra. Tem os espinhos, tem as decepções, tem os problemas, tem os dissabores. Dentro da nossa própria casa, desafiador. Imagina ali, quando a gente nem conhece bem o irmão que está à nossa frente, o irmão que está ao nosso lado, quando a gente não conhece as suas intenções, quando a gente não conhece os sinais de que ele vai fazer algo conosco. Então Jesus sabe do coração de cada um de vocês. Jesus sabe do meu coração. Jesus sabe do meu desejo de crescer, do meu desejo de ser uma pessoa melhor. E a partir do momento que você toma essa decisão de ser uma pessoa mais afetiva, mais amorosa, mais paciente, de não deixar a palavra ruim sair da sua boca, não deixar a raiva te dominar, para você partir para cima do outro, não deixar com que o desequilíbrio do outro, o nervosismo do outro, abale você. E apesar de tudo, pensar antes de agir, a partir do momento que você toma essa decisão de caminhar com Cristo, Ele está
estará com você, onde você for. E mesmo que você não tome essa decisão agora, Jesus também estará com você. Porque Jesus é tão amoroso e tão afetivo que ele se coloca numa figura de um pastor. E lá na parábola ele fala que até mesmo que a última ovelha não esteja colhida, ele vai resgatá-la. Então, mesmo aqueles que estão fora do caminho, um dia conhecerão Jesus, um dia conhecerão o seu amor, o seu trabalho, a sua grandiosidade. Porque lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria de Evangelho, tem um soldado romano, que foi aquele soldado que, quando Jesus já estava crucificado, quando Jesus já estava extremamente abalado, sem forças, na cruz, pendurado, aquele soldado teve o ato de atingir Jesus com uma lança. E aí, Jesus conhece esse espírito. Jesus conhece o arrependimento desse espírito. E passam-se 1000 anos desse espírito trabalhando, se regenerando, se melhorando, crescendo, aprendendo, evoluindo. E um dia Jesus, em seu gabinete, convida esse espírito, chama-o e fala: você quer trabalhar para mim? E o espírito responde: o que queres que eu faça, Senhor? E Jesus fala para ele: você vai reencarnar como uma das maiores personalidades do Brasil e vai ajudar a pátria que está ligada ao meu coração. Então, esse espírito reencarna como Dom Pedro I. E é uma das personalidades mais amadas ali até hoje, né? Fez muitas coisas boas. Então, Jesus sabe o quanto nós somos falhos. Jesus sabe a quantas encarnações nós estamos tentando melhorar. Mas essa decisão do amor, do afeto, da felicidade, da alegria, do servir, da caridade, do prestar auxílio ao nosso próximo, do deixar o frio, deixar a boa noite de sono, deixar o dormir até mais tarde, vir à casa espírita, colocar a mão na massa, acolher caravanas para pessoas em situação de rua, entregar lanches, entregar kits de higiene, conversar com eles, saber o nome deles, saber que ali tem uma história, tem uma vida, tem mágoas, tem feridas profundas emocionais. Essa decisão só pode ser tomada por você. Porque, como Jesus diz no Evangelho, muitos são chamados e poucos os escolhidos. É que ele diz assim, que todos os dias tem alguém chamando a gente para fazer o bem. Tem alguém chamando a gente para fazer uma coisa boa. Tem alguém sofrendo, precisando ser consolado. Tem alguém triste, precisando ser abraçado. Tem alguém com fome, precisando ser alimentado. Tem alguém com frio, precisando ser aquecido. Todos os dias. Mas tudo isso só vai acontecer se vier da gente, se vier do nosso coração. Por isso que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Porque não importa o trabalho, importa-se trabalhar. A espiritualidade, ela trabalha incansavelmente. Ela trabalha nos feriados, ela trabalha nos finais de semana, ela trabalha de madrugada, ela trabalha no Natal, no Ano Novo, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, incansavelmente. E nós, às vezes a gente fala assim, hoje não quero nem tomar um passe, hoje eu quero ficar no meu sofazinho. E tá tudo bem, mas não pode ser sempre, gente. Porque Jesus, ele fala assim pra gente: brilhe a vossa luz. E quando ele fala brilhe a vossa luz, ele não fala assim, se você tiver luz, brilhe. Não. Ele fala, você é luz, então brilhe. Então faça, então melhore, então aconteça, aonde você estiver. Às vezes nem sempre o trabalho é só na casa espírita.
trabalho é no nosso próprio lar. É acolhendo, é tendo a paciência de ouvir, é tendo a humildade de escutar a crítica. É saber que quem fere, às vezes, está muito mais ferido do que nós. É saber que a Terra é um hospital de almas. E sendo um hospital, os espíritos estão em busca dessa cura espiritual. Porque eles estão adoecidos emocionalmente. Uns por mágoa, uns por abandono, uns por tristeza profunda, uns por falta de amor, por falta desse afeto, por falta dessa ligação de alguém que olhe, de alguém que sorria, de alguém que abrace. E nesse grande hospital de almas, a gente vai se machucar muitas vezes. Até fazendo bem a gente se machuca. Quantas vezes a gente não teve que pedir desculpa para alguém e falar assim: eu tinha a melhor das intenções. Porque a outra pessoa não entende que a gente simplesmente queria ajudar, queria fazer o bem, queria se doar, queria com que ela tivesse melhor do que ela estava. Muitas vezes, até fazendo bem, iremos ser perseguidos, iremos sofrer pelas calúnias, pelas fofocas, pelas difamações. Muitas vezes a pessoa vai falar assim pra gente: mas logo você é espírita. Porque parece que ser espírita é uma faculdade, né? É um certificado que você tira e você não pode cometer nenhum deslize que você já perdeu o diploma, não é assim? Então, muitas vezes a gente vai ser criticado, na maioria delas. Kardec foi. Kardec sofreu muito porque ele estava numa sociedade totalmente preconceituosa, totalmente intolerante. E teve um momento que mandaram queimar o livro dos Espíritos. E aí Kardec fala aos Espíritos: mas vocês vão deixar queimar os livros? E aí os Espíritos respondem: pode deixar, será o maior marketing da história. E aí o livro dos Espíritos se expande, chega a todos os países do mundo. E aí o legado dele vai crescendo, vai crescendo. Bezerra de Menezes foi perseguido politicamente, foi perseguido na sua cidade, teve que vir para o Rio de Janeiro, a família era perseguida, chegou aqui, tinha muitas dificuldades financeiras para pagar a faculdade de medicina, para conseguir pagar, ele dava aulas particulares. Aí quando ele finalmente se estabilizou, virou um grande médico, ele tinha um consultório para os pobres e tinha um consultório para os ricos, para os que podiam pagar, porque a maioria dos pobres não podiam pagar o remédio. E aí, um dia ele tem a brilhante ideia de comercializar anéis de formatura, que era uma tradição da época. Então ele comercializa os anéis e ajuda as pessoas a pagar os remédios. E aí, mesmo sendo essa pessoa maravilhosa, ele resgata ali no seu desencarne, alguns dias, né? Perto do seu desencarne, ficou acamado. Não conseguia nem se mexer direito. Por quê? Porque era um resgate que ele tinha. O Chico teve problemas com o pai, teve problemas com a madrasta, teve problemas gravíssimos de saúde, foi perseguido por jornalistas que escreviam notícias falsas sobre ele, foi caluniado, foi difamado, era acusado na própria escola de fraude, porque suas primeiras psicografias eram poemas quando ele ainda era criança e poemas de grandes escritores que já tinham desencarnado. E ele não sabia. Então todos eles, Chico, Bezerra, Kardec, Divaldo, todos eles, mesmo fazendo a caridade máxima, que é a condição de abrir uma casa, de ter um acolhimento, de ter o respeito, de ter um nome, todos eles sofreram. Por que nós seríamos privilegiados? Então, por isso, a importância da gente agradecer, porque teve um ser muito amoroso que é Jesus, que nos escolheu para estar aqui no Brasil,
com todos os resgates que trazemos da Revolução Francesa, com todas as atrocidades que cometemos em todos os lugares do planeta, Jesus nos deu uma nova chance. Uma chance mais amorosa, mais evangelizadora, de estar num país que não persegue a nossa religião, até persegue, mas num nível bem mais leve do que outros, de estar num país que nós podemos andar na rua, que nós podemos trabalhar, que nós mulheres podemos estudar, podemos votar, podemos ter um trabalho, podemos vestir a roupa que quisermos. Então Jesus amorosamente, Ele está cuidando de cada um de nós. Ele está na frente do leme, na frente do barco. E muitas vezes, como na passagem, nós vamos achar que Jesus está tranquilo, sereno e às vezes até dormindo. Nós vamos olhar para Jesus e nós vamos pensar assim: mas Jesus, você não está vendo isso não que está acontecendo na minha vida? Você não está percebendo tanto que eu estou sofrendo não? E aí é que Ele vai nos convidar a achar que estamos diante das nossas fraquezas, mas a estarmos diante das nossas forças. Que Paulo de Tarso, ele diz isso: é quando penso que estou fraco, é que sou forte. E diz ainda: antes mesmo de você nascer, Deus já tinha preparado tudo para a sua existência. Então olhe os seus armários, o seu armário interno, primeiramente, tudo aquilo que você tem guardado, que já não cabe mais, todas aquelas situações que com insistência de energia, de pensamento e de sentimento, elas têm te feito sofrer muito, elas têm te desgastado, e você anda carregando há anos. Olhe aquilo que serve e aquilo que não serve mais. Mas na hora de doar, não dá para doar só aquilo que sobra. Porque nós somos seres espirituais, eternos. E ao contrário de Deus, que é imutável, que Ele não muda, que Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. E nós somos mutáveis. Nós precisamos mudar. E já mudamos muitas vezes. Já fomos mães, pais, filhos, irmãos. Já tivemos em diversas personalidades, na figura masculina, na figura feminina. E nessa oportunidade, é nessa embalagem, é nesse frasco que nós estamos atualmente, que Jesus nos convida à mais importante encarnação. Porque é a encarnação que a gente conhece de fato a vida espiritual. É a encarnação que a gente vem para a casa espírita em busca desse crescimento, em busca dessa transformação. É a encarnação que a gente resolveu sair do casulo para finalmente voar, ainda que com o peso dos nossos desafios e das nossas dificuldades anteriores. Mas é nessa encarnação que a gente precisa pensar que não dá mais para falhar, pelo menos no que nós já falhamos anteriormente. E como que a gente sabe isso, Aline? Olhando para a nossa vida e avaliando o que a gente tem mais dificuldade. É na família? É nas finanças? É nas amizades? É nas relações de trabalho? Onde tivermos mais dificuldades, é onde mais precisamos melhorar. E aí prestar atenção na resistência, no orgulho. Ah, não vou pedir desculpa, eu estava certo. E o Chico fala assim, que às vezes mesmo tendo a razão, a gente precisa pedir o perdão. Porque a gente não sabe o que a gente fez ontem. A gente não sabe se a pessoa que nos persegue hoje, que nos critica, que nos desafia, não é a pessoa que nós abalamos no ontem. A gente não sabe. Então a gente precisa abrir mão de tudo aquilo que já não dá mais para ser em 2023.
que a gente já pode ir atrás do conhecimento através das palestras, que a gente já pode equilibrar através do passe, que a gente já pode pedir ajuda a uma psicóloga se nós precisarmos, e nós temos o atendimento fraterno para nos acolher, para nos direcionar, e que nós temos a caridade para nos ensinar a deixar de ser servidos e realmente servir. Porque foi isso que Jesus fez. Ele não veio aqui para ser servido, para ser o rei que as pessoas esperavam que ele iria ser. Todo mundo aguardava a vinda de um Messias poderoso, ganancioso, cheio de poderes, cheio de riquezas, cheio de bens. E veio o Messias simples, humilde, falar do amor, falar do perdão, falar das pessoas que estão desviadas do caminho, pacificar e amansar os nossos corações. Então, que a gente possa olhar para Jesus, esse mestre, esse modelo, esse amor, e a gente praticar dentro de nós esse afeto, esse acolhimento, essa empatia. E como que a gente pode começar? Prestando atenção na nossa respiração. Se a nossa respiração está muito forte, algo dentro de nós está agitado. Então preste atenção na sua respiração ao fazer as coisas. Respire, pause, faça a prece, que é esse remédio para a alma. Depois que você prestar atenção na sua respiração, você vai prestar atenção nos seus pensamentos, na velocidade deles, na frequência com que eles aparecem, na influência deles. Nossa, eu penso frequentemente que eu estou fazendo algo errado. Então você precisa procurar ajuda. Porque essa frequência mental pode não ser sua. Essa insistência, esse pensamento geralmente vai vir carregado de angústia, carregado de tristeza, de aflição, de medo. E se você se conhece, você sabe se você pensaria isso ou não, se tudo estivesse normal. Os Espíritos falam, no livro dos Espíritos, que o primeiro pensamento do dia é nosso e o segundo é influenciado. Então, quando a gente entra num lugar que é de comum passagem e a gente vê uma pessoa, o primeiro pensamento é seu: vou dar bom dia. Agora, o segundo pensamento, se vai ser bom ou ruim sobre aquela pessoa, já não é seu. E aí, como que você se defende disso? Através do pensamento em Jesus, através do seu sentimento com a espiritualidade, porque não basta pensar, é preciso sentir. Quando a gente vem trabalhar com os espíritos, a gente aprende que não basta a gente falar para ele que a gente vai melhorar, a gente precisa sentir isso dentro da gente. Porque se você vira para o espírito e fala assim: perdoa, e aí ele vai virar para você e vai falar: mas você não perdoa fulano, ciclano, beltrano, eu estava em tal lugar com você e eu vi tal coisa. E aquela situação que você passou? Então, os espíritos, eles são testemunhas de tudo aquilo que a gente faz. Então, é especialmente importante, mais do que pensar, a gente sentir. Porque a psicologia diz que pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, se você se conhece, você vai saber melhor sobre os seus pensamentos. Esses pensamentos são meus mesmo? Ou eu preciso tomar um passo, fazer uma prece e me elevar? Aí, se conhecendo, você vai saber se esse pensamento que gerou o sentimento, ele está te fazendo bem. Porque se for um pensamento conectado à espiritualidade, ele vai te trazer equilíbrio, perseverança, confiança, paz, calmaria.
E você vai estar sentindo isso em sintonia com os seus pensamentos. Mas se for um pensamento desequilibrado, ele vai te trazer ansiedade, angústia, aflição, medo, pânico. E aí você precisa de ajuda. Porque é o seu pensamento e o seu sentimento que vai determinar o seu comportamento, as suas decisões, as suas escolhas. E aí é onde a coisa pega. Porque tem escolhas que você faz e tem decisões que você toma que não dá para desfazer. E aí por isso a importância do pensar e do sentir antes de agir. E eu falei da meditação, da prece, do passe. Você também pode, em um momento em que está tudo fechado, mas você está numa situação difícil, tomar um banho, imaginar que aquela água está caindo na sua cabeça e imaginar que ela está curando, que ela está sintonizando e equilibrando todo o seu corpo físico e espiritual. Então tá de cabeça quente, tá angustiado, tá aflito, toma um banho, coloca uma música espírita ou uma música clássica para tocar e tenta prestar atenção na música e na água caindo por todo o seu corpo. Faz uma oração falada, tenta sair dessa energia. E para finalizar aqui, existem os caminhos da prece também. Existe a prece do perdão, que alivia muito a nossa alma. Existe a prece de Cáritas, que limpa todo o nosso lar, tira todas as energias que nós impregnamos como graxa. Quando a gente assiste coisas violentas, quando a gente briga, quando a gente discute, quando a gente fala palavrão, a gente impregna as energias nas paredes, nos objetos, na nossa casa como se fossem graxa. E quem vai limpar isso? Só a espiritualidade. E essa limpeza só vai acontecer se você fizer o Evangelho no lar. Quantas horas por semana nós nos doamos, até por dia, ao celular, à televisão, às piadas da internet? E o Evangelho no lar é 15 minutos semanais, onde você vai fazer uma prece inicial, que pode ser uma prece simples, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade. Depois você vai deixar separadinho lá a garrafa de água, com os copinhos que todo mundo pode beber. Aí vai pedir para a espiritualidade fluidificar, para a espiritualidade colocar ali todo o remédio necessário para a sua família. Não precisa lembrar da palavra fluidificar, tá? Pode falar para a espiritualidade, coloca um remedinho para cada um de nós. E depois você vai ler 5 linhas do Evangelho, um parágrafo, e vai fazer um comentário positivo sobre aquilo. No começo, o Evangelho vai contar a história da humanidade, das civilizações que passaram por aqui. E talvez você não entenda, mas dá uma lida antes do Evangelho, dá uma pesquisadinha, e alguma palavra ali pode ser que você entenda e você faz um comentário positivo sobre aquela palavra. Depois é um momento de vibrações. O que é vibrar? Vibrar é tudo aquilo que a gente sente, a gente está emitindo para o mundo, para as pessoas. Se você sente uma raiva de alguém, imediatamente aquela pessoa vai lembrar de você na mente dela, porque a vibração, ela é uma energia. Se você sente amor por alguém, saudade, também a pessoa vai lembrar, porque a vibração é uma energia. E aí depois que você fizer as vibrações, que é o momento que você vai pedir pelo seu lar, pela sua família, pelas pessoas que você ama, que você vai agradecer, que você vai pedir por uma situação em particular, pela saúde de alguém, aí você finaliza com uma prece final, que pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria. Só não vibre por locais, não vibre por presídios, não vibre por hospitais, porque tem uma energia muito negativa. Vibre por pessoas, vibre por animais, vibre pelo seu trabalho, né? Pela sua mesa de trabalho.
lá você consiga se concentrar, se estabilizar para fazer as suas coisas. E aí, finalmente, não esqueça de diariamente vibrar por você. Quando a espiritualidade, a gente marca o Evangelho no lar, ela vem uma hora antes e ela limpa a nossa casa e tira toda essa impregnação dessas energias negativas que às vezes a gente traz do trabalho, traz da rua, às vezes é um nervosismo que nem é nosso, é de outra pessoa que a gente tem contato diário e esse estresse veio todo na gente. E aí depois que a gente fizer Evangelho no lar, prece, meditação, aí nós estaremos mais prontos para entender Jesus, para entender a importância dele na nossa vida, porque tem dias que a gente nem lembra de fazer uma prece, mas em nenhum desses dias Jesus esquece de nós. E que esse afeto, ele possa vir todas as vezes em que você estiver com maior dificuldade, em que você quiser responder, revidar, discutir, que você possa lembrar do afeto. E mesmo que você ache que a pessoa que está ali com você não mereça tanto esse afeto naquele momento, que você possa ter esse afeto então por você, de não entrar numa discussão, num desentendimento, num desequilíbrio. E aí então, quando você estiver equilibrado, você faz uma prece por essa pessoa e lembra que ela é um ser tão perfeito quanto você. E ainda que ela seja uma pessoa difícil, aquilo é o melhor que ela pode oferecer. E mesmo que não seja o melhor para você, é somente aquilo que ela consegue dar. E já que você consegue dar algo melhor, dê o exemplo, dê o amor, dê o afeto, dê a caridade. Que é isso que Jesus espera de nós. Que nós não só possamos assistir à palestra espírita, mas que nós possamos sair daqui e levar essa luz a todos os lugares que nós estivermos. Ainda que poucos, nós estaremos ajudando Jesus a iluminar muitos. Só pela nossa energia boa, pelo nosso sorriso, pelo nosso abraço, pelo nosso acolhimento, nós já estaremos ajudando Jesus. E quanto melhores nós formos, mais os bons espíritos vão se aproximar de nós, nos proteger, nos ensinar e nos ajudar a espalhar e expandir esse amor. E aí, só para finalizar, tem uma história que se chama O Nó do Afeto. Todo mundo aqui já foi numa reunião de pais, né? Reunião de pais, a pauta é sempre a mesma. A importância dos pais acompanharem os filhos na escola. E aí, certa vez, a diretora estava explicando sobre isso, quando de repente um senhor muito simples, com as mãos calejadas, levanta e diz o seguinte: minha senhora, eu não posso acompanhar o meu filho. O que a senhora está pedindo é impossível. E aí ela achou estranho e ela deixou que ele continuasse. E ele continuou. Quando eu saio de casa, o meu filho está dormindo. E quando eu retorno, ele também está dormindo. Eu saio muito cedo e chego muito tarde. Mas para que ele não se esqueça do meu amor e de que todos os dias eu passei por ali, eu pego o lençol e dou um nó. E assim, quando ele acordar, ele vai saber o quanto eu o amo. E a diretora foi em lágrimas. Como ela poderia cobrar desse pai tão amoroso, tão dedicado ao trabalho, que sustenta a família, que ele fosse ainda mais presente? E Jesus é como esse pai conosco. Ele não pode se materializar e estar ali ao pé da nossa cama, nos acariciando a cabeça, nos envolvendo com um abraço, beijando a nossa testa. Mas todos os dias, quando nós dormimos e nós acordamos no plano espiritual, espiritualmente que somos, né? Vivendo as experiências do Espírito durante o nosso sono, Jesus certamente passa por ali, através dos nossos mentores, dos nossos espíritos protetores, dos nossos anjos de guarda, e certamente um deles acaricia a nossa cabeça, beija o nosso rosto e nos dá força
para que mesmo no pior dia da nossa vida, que a gente tenha ido dormir triste, chorando, para que nós acordemos melhor. E para que assim, como o Chico diz, né? Que eu jamais me esqueça o quanto Jesus me ama incondicionalmente. E assim eu termino por aqui, agradecendo o convite da casa. Vou só fazer uma prece para a gente finalizar. E agradecendo a todo mundo que acompanhou pelo Instagram e pedindo a espiritualidade, né? Muita força para todos nós, né? Muito acolhimento. E caso vocês queiram acompanhar o meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube que se chama Aline Moura Palestras. Então vamos fazer a prece para finalizar? Novamente, eu vou convidar quem está assistindo, quem está aqui comigo, a se sentar confortavelmente na cadeira e a fechar os seus olhos, se assim quiser. E assim nós vamos pensando em Jesus novamente, o nosso mestre de amor, o ser mais afetivo que passou pelo planeta. Mas desta vez nós vamos pensar em Jesus caminhando sobre a praia. Jesus gostava muito de pregar em frente ao mar da Galileia. Então nós vamos imaginar Jesus vindo até nós. E ele vai se aproximando. E quanto mais ele se aproxima, mais luz nós enxergamos espiritualmente. E através dessa luz, nós vamos pedindo a Jesus que nesse momento ele envolva o nosso coração, que foi trabalhado pela espiritualidade. Durante a palestra, a espiritualidade foi trabalhando em nós. Então, que ele possa acolher o nosso coração, as nossas dores, as nossas dificuldades, acolher o nosso lar, acolher ainda a nossa vida profissional, a nossa vida afetiva, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, os nossos desafetos, que o Senhor possa acolher aquelas pessoas que, por alguma razão, elas não gostam de nós, elas nos perseguem, elas nos criticam, elas nos ofendem. Que o Senhor possa acolher com este mesmo amor que o Senhor está derramando sobre nós neste momento. E assim que nós tenhamos a certeza de que, como André Luiz ensina em nosso lar, de que toda prece tem uma resposta e de que o nosso desejo será acolhido por Ti, Jesus. E com esse amor, nós vamos pedindo que todos possam retornar aos seus lares em paz, em segurança, e que quando nós formos dormir, nós possamos ir para o plano espiritual para estudar, para trabalhar e para servir a Ti, Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Gente, não vai embora não, tem sorteio de livro, só um minutinho. A gente agradece a Aline, muito obrigado pelas palavras. Nós vamos fazer sorteio de 2 livros, o número está no encosto da cadeira de vocês, tá? No encosto da cadeira de vocês. Então, assim, se tiver gente atrás, dá um toque para o sorteado bem fininho. Esse aqui para ele pegar. Quem é o 31? Eu sou Então, é você mesmo. Tem mais um. 17. Tá aqui no celular. 17? Aqui. Ela? É. Tá do lado dela, na realidade.
Eu acho que Gente, ele acompanha. muito obrigado. Até a próxima semana. O pessoal que está aqui que está nos acompanhando. Obrigado, boa noite, bom descanso.